Olá, sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo desenvolvendo as atividades? Muito bem. Deixo aqui os meus parabéns para quem está desenvolvendo as atividades. Estão deixando também comentários. Eu fico feliz na hora do desafio de língua portuguesa, né? Além de responder, deixa lá o comentário. E eu estou acompanhando, eu fico muito feliz, tá ok? E hoje chegamos na 21ª aula de português. Eita, o tempo está passando bem rápido. Na aula passada estudamos contos maravilhosos, são os contos de fada, né? Quem nunca leu um conto de fada? E quem nunca está vivendo aí um conto de fada? Eu espero que tenha um final feliz, porque vocês viram, tem que ter um final, né? E de preferência que ele seja feliz. Então hoje, né, nós vamos estudar o aposto e o vocativo. Mas para que isso aconteça, eu peço que vocês peguem aí um caderno, lápis, para fazer as anotações. Vamos nessa? Todo mundo firme? Muito bem. Então, se está todo mundo firme, vamos saber agora, olha. Vamos começar falando do aposto e também depois vocativo. Mas assim, ô professor, e o que é um aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que explica, esclarece ou resume outro termo da oração. Exemplo, eu já falei, é o termo que explica. Dom Pedro I, imperador do Brasil, viu aí o termo que explicou quem é Dom Pedro I? Aliás, segundo, o imperador do Brasil. Foi um monarca sábio. Eu falei, já expliquei quem era ele. Ela só precisa de uma coisa. Do que ela precisa? Estou explicando, ela só precisa de carinho. Os móveis, a casa, o carro, tudo. Olha, eu falei tudo foi doado às instituições da cidade. Então, aposto é o termo que explica, que esclarece e até resume. No caso, agora eu fiz um resumo, né? Vamos lá. Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Quem é Marina? Né? Minha prima. Comprei tudo o que eu estava precisando na feira. Olha a enumeração. Eu comprei banana, separado por vírgula, melancia, uva e maçã. Então, vamos lá. Aposto é o termo que explica, né? Que esclarece ou até que resume, como é o caso dos móveis, a casa, o carro, tudo. Eu resumi. E o vocativo? Vocativo é a palavra ou expressão por meio da qual chamamos alguém ou algo. Por exemplo, crianças podem sair para brincar. Eu não fiz, eu chamei. Crianças. Olha a outra. Tenho certeza, caros amigos. Eu invoquei, né? Caros amigos, de que terminaremos o trabalho a tempo. Olha a próxima. Gosto muito de você, Leãozinho. Viram aí? Então vamos lá. O aposto é o termo que esclarece, que explica, que resume. Né? O vocativo é o termo que faz um chamamento a algo ou a alguém, ok? Vamos lá. Vamos falar dos tipos de aposto. Nós vimos lá alguns exemplos e vai estar aqui já tudo certinho para vocês. Olha. Segundo a intenção do discurso, o aposto ele pode ser classificado em explicativo. Quando é um aposto explicativo? Oferece uma explicação sobre o termo anterior. Por exemplo, a geografia. O que é que eu vou falar da geografia? Eu estou explicando. Estudo da Terra é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Olha o outro. Júlia, dos recursos humanos. Quem é Júlia? Dos recursos humanos, pediu para você preencher essas fichas. Viram aí? Eu estou falando do aposto explicativo. E o distributivo? Retoma as explicações sobre os termos, contudo de maneira separada na oração. Exemplo, Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Ele distribui, cada um ficou com sua parte. Adoro João e Maria. Por quê? Né? Um é exemplo de calma e o outro de agitação. Eu distribuí. Aposto distributivo. Distributivo. E o enumerativo? Enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgula. Vamos lá. Na bolsa levava o que precisava: roupa, biquíni e toalha. O programa de hoje é praia, pizza e cinema. Quando isso acontece, nós estamos falando do aposto enumerativo. Ok? Tem outros?
Tem, vamos lá, vamos ver os outros. E o quarto, que é o aposto comparativo. Compara o termo da oração. Como assim? Exemplo, a garota que parecia desacordada foi levada para o hospital. Comparativo, eu comparei a garota que parecia desacordada. Do doce manjar dos deuses não tinha sobrado nada. Eu comparei o doce com o manjar dos deuses, ou seja, ele era muito bom, muito perfeito, tá certo? Resumidor. Resume os termos anteriores do enunciado, como a gente viu lá no primeiro exemplo. Saúde, educação e acesso à cultura. Olha o resumo, tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Olha o próximo. Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Quem? Paz e sossego. Esses, eu fiz um resumo. Quando eu falo esses, aí é o aposto. Aposto o quê? Resumidor. Temos o especificativo. Especifica um termo da oração. Especifica. A aluna Joana. Eu estou falando de quem? Porque tem várias alunas, mas eu falei da aluna Joana. Eu especifiquei. Continua-se a nos surpreender. A Avenida Paulista é lindíssima. Tem várias avenidas, mas nesse momento eu estou falando da Avenida Paulista. Viram aí? O que é que acontece? Quando a gente vai falar do aposto, a gente precisa ficar atento ao contexto da frase. E aí, nesse momento, nós vamos descobrir se é um aposto comparativo, resumidor, especificativo e com relação aos outros também. Então, vimos, né, os diversos tipos de aposto. Vamos falar sobre o vocativo, que a gente já sabe que é o termo que chama. Mas vamos lá. O vocativo é um termo independente, que não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. É um chamamento, uma invocação ou um apelo usado no discurso direto. Como assim, professora? É um chamamento. Preste atenção, vamos ao exemplo. Bruna, você vai demorar muito? Olha aí, Bruna, não é o chamamento, eu não chamei. Eu expliquei alguma coisa aí? Não. Eu chamei, invoquei. Ouça, querida, o que eu estou dizendo. Mais outro. Ô, meninos. Agora vamos lá. A vírgula é usada no quadrinho aí para que vocês estejam acompanhando. Olha. Para isolar o aposto e o vocativo. Ele serve para isolar um do outro. Exemplo, olha, nós escoteiros, nós quem? Escoteiros, acampamos no Parque Centenário. Permaneçam escoteiros, sempre alerta para servir o melhor possível. Vamos à próxima. Para separar termos de mesma função sintética. Exemplo, cordas, machadinha, canil e facão fazem parte do nosso material. Olha o outro exemplo. Gilberto, Eduardo, Gustavo, Ricardo, Helene e Elisa são irmãos. Viram aí a diferença do aposto? Porque o aposto é o termo que explica, né? Ele traz uma explicação. E o vocativo é o termo que invoca, que chama, ok? Então, vamos falar agora dos dois juntos, aposto e vocativo. Vamos fazer um pequeno resumo. Muito comum haver a confusão, né, entre o aposto e o vocativo. Porém, enquanto o aposto explica um termo anterior a ele, dito no enunciado, o vocativo é um chamamento, uma invocação, ou pode caracterizar uma pessoa que chama pela outra no enunciado. Além disso, o vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, de forma que não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Enquanto isso, o aposto mantém uma relação, porque ele explica, né, o termo anterior, então ele precisa dessa relação sintática com outros termos da oração. Entenderam? Vamos ao exemplo. Olha. Moisés, eu fiz um chamamento, venha jantar, aí é um vocativo. Olha o outro. Moisés, agora eu vou uma explicação. O profeta religioso é considerado o grande libertador dos judeus. Aí eu tenho o quê? Um aposto. Gente, não é difícil, basta vocês fazerem análise da frase. Se a frase é uma frase explicativa,
ela faz parte do aposto. Se é um chamamento, né, é o vocativo, ok? Chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa e hoje estudamos o aposto vocativo. No quadrinho aí tem uma explicação, um resumo, vamos lá. Alunos, professores, funcionários, ninguém deixou de lhe dar os parabéns. Aí é o aposto, é um termo que explica, no caso também aí ele está enumerando, tá ok? Temos também o vocativo, que é o termo que chama. Tereza, entra e põe a mesa, tá ok? Nós não vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente volta com aposto vocativo, vamos desenvolver algumas atividades também. Aproveitando, vou deixar aqui o link para que vocês possam estar desenvolvendo o desafio de língua portuguesa. E lá tem um espaçozinho que eu deixei para que vocês possam colocar os comentários de vocês, que ele é muito importante para mim. Tá ok? Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir, né? Beijos!